O capítulo 18 versa sobre o controle da atividade administrativa. O controle da atividade administrativa consiste num conjunto de atividades e critérios de avaliação quanto à regularidade dos atos administrativos, visando prevenir e reprimir desvios intencionais e a incentivar o uso eficiente dos bens e recursos públicos. A ideia de controle foi se tornando cada vez mais relevante à medida que as atividades administrativas estatais foram adquirindo uma complexidade mais intensa e uma ampliação muito significativa no tocante às suas dimensões. Ou seja, tornou-se necessário não apenas que o Estado desenvolvesse atividades diretas de prestação de serviços, de limitação da autonomia privada, a o surgimento de agentes públicos para desempenhar todas essas atividades foi uma decorrência, mas isso levou também à necessidade de estabelecimento de mecanismos de controle para verificar se as atividades estão sendo bem desempenhadas, se há um uso eficiente dos recursos públicos, se há a observância dos valores fundamentais do desempenho das atividades estatais. Portanto, vão surgindo diversas modalidades de controle, que são previstas, inclusive, constitucionalmente, por exemplo, o controle de legalidade, o controle de legitimidade, o controle de economicidade, como formas de administração verificar a regularidade da atuação da própria administração. E a isso se alude a um controle interno. Mas também se admite o controle externo, em que o órgão que não integra a própria administração pública vai desempenhar uma atividade de fiscalização. Assim se passa com o Tribunal de Contas e se passa também com o Poder Judiciário. E com o próprio Poder Legislativo. O controle externo, portanto, é desenvolvido por diferentes mecanismos jurídicos, alguns deles tipicamente de cunho administrativo, outros de cunho jurisdicional, outros de cunho legislativo. O tema acaba apresentando uma grande relevância no tocante aos tribunais de contas. Os tribunais de contas são, como eu já expus em outras oportunidades, um poder próprio e autônomo dentro da estrutura do Estado brasileiro. Os tribunais de contas estão previstos na Constituição e têm uma estrutura e competências que não podem ser suprimidos pela vontade infraconstitucional. Esses tribunais de contas não desempenham atividade jurisdicional, trata-se de uma atividade típica, diferenciada, que a falta de uma melhor classificação é considerada como de cunho administrativo. Há uma indefinição ainda quanto à extensão e à natureza do controle desenvolvido pelos tribunais de contas no Brasil. Esse é um tema que se encontra em construção e que envolve tanto a atuação dos próprios tribunais de contas, que vão identificando o conteúdo de suas competências, como do Poder Judiciário, que, em diversos casos, reconhece a legitimidade da atuação do Tribunal de Contas, e, em outros casos, reconhece que não é cabível a atuação do Tribunal de Contas. Existe ainda uma pluralidade de instrumentos previstos na Constituição para o controle externo da atividade administrativa. Existem, por exemplo, ações constitucionais, como o mandado de segurança, como ação popular, como ação civil pública, que são mecanismos previstos constitucionalmente para que qualquer cidadão, ou eventualmente algumas pessoas dotadas de alguns atributos diferenciados, desempenhem, provoquem a atuação do Poder Judiciário e, desse modo, obtenham um provimento relacionado à regularidade ou à irregularidade da atuação estatal. Uma das figuras mais marcantes desse campo é a figura da improbidade administrativa, que se encontra prevista no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal. A improbidade administrativa ela foi objeto de grandes
controversas ao longo do tempo, e a Lei 14.230 de 2021 introduziu diversas alterações na disciplina do tema, especialmente aquelas relacionadas à exigência do dolo, ou seja, da consciência e da vontade do agente, para a configuração de um ato de improbidade sujeito a sanções diferenciadas.